pessoal, muitíssimo prazer. Meu nome é Victoria, artista, jornalista, pesquisadora de afro-religiões, produtora cultural e dona desse canal chamado Cadeirante Também Tem Vida, que está há quase 10 anos no YouTube. Há quase 10 anos eu venho contando para vocês e mostrando um pouco mais da Victorinha desde os 12. E hoje, com 21 anos, cursando o 4º período de jornalismo, eu estou aqui para realizar a minha primeira entrevista da minha carreira, que eu cheguei recém-voltada do maior congresso de jornalismo investigativo do Brasil e da América Latina, na Abrage. Na volta, eu tive o prazer de dividir o voo com o único sobrevivente do acidente da Varig em 1973, Ricardo Trajano. Muitíssimo prazer, Ricardo, pela segunda, terceira e todas as vezes. Que prazer te receber aqui nesse estúdio e de realizar uma entrevista com você. Como você está se sentindo? Adorei estar aqui, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Estou conhecendo a família aqui do estúdio, seus amigos, sim, muito simpáticos, aliás. Os melhores do mundo. Então, eu estou aqui à sua disposição. Vamos lá, né? Vamos lá. Ricardo, na data do acidente você tinha 21 anos. Sim. A mesma idade na qual eu voei sozinha pela primeira vez. Realizei o meu sonho. Aquele foi o primeiro voo que você não fez? Foi, na foi, ida? Não, foi ano passado. Ah, no ano passado. Eu tinha 20, mas tá. Vamos colocar 21 para ficar bonitinho. Ah, tá. Eu tinha 20 e fiquei 24 dias no Piauí. Ah, é? Teresina? Teresina. O que você foi fazer lá, menina? Fui para casa de umas amigas passar férias. Me receberam, eu vou para qualquer lugar. Pois é. Gostou? Amei. Eu fui a Teresina há muitos anos atrás a trabalho. Sério? É, há muitos anos, tem mais de 30 anos. E gostei também. Mas quem está entrevistando é você, não sou Imagina. eu. Estou fazendo comecei a fazer pergunta aqui. Você se lembra da sensação de como foi acordar e lembrar que esse ia ser o seu primeiro voo solo? Como foi sentir esse dia, viver esse dia? E alguma coisa já te intuía que algo ia acontecer no voo de 11 de julho de 1973? Vitória, jamais pensei nisso. Eu estava falando antes com vocês. Sim. Desde garoto, eu sempre curti música, sempre gostei de música, sempre tocava. Eu sou um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. Sim. Desde novo. Meu sonho, a minha paixão, justamente, era conhecer Londres naquela época, porque eu já tocava contrabaixo. E Londres, naquela época, eu estou falando década de 70, vocês não eram nem projetos para nascer, mas Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. E aquelas bandas, os Beatles, eu tinha até falado com a Lívia, os Beatles já tinham terminou em 70, eu estava indo em 73, mas mesmo assim, aquelas bandas conhecidas, eu vou dar uns exemplos aqui, Pink Floyd, Yes, Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones, enfim, várias bandas, ninguém vinha para o Brasil tocar naquela época, ninguém. Uhum. Então, os meus amigos falavam, pô, Ricardo, você tem que ir para lá, você é músico, você tem que ver esses caras ao vivo e a cores. Só que a passagem era muito cara. Hoje as passagens internacionais são caras, naquele tempo era muito mais caro. Sim. E aí, Vitória, economizei meu rico dinheirinho, já trabalhava, eu fazia engenharia, já estagiava, eu estava no 2º ano de engenharia, como você, né? Você está no 2º de jornalismo? Quarto período. Período, segundo ano. Eu também estava, era férias de faculdade, julho. E aí ia passar um mês lá. O acidente foi agora, 11 de julho passado. Comemorou 52 anos, meu aniversário de renascimento. E aí fui para lá, o voo era Rio, fazia uma escala em Paris, Londres. Mas nada te intuiu, porque no meu primeiro voo, jamais. Eu perdi. Meu primeiro voo eu perdi. Tava chovendo em janeiro em Minas Gerais. Perdeu o voo? Perdi o voo. E aí eu falei, pronto, será que não é para eu ir? Mas consegui reagendar e deu tudo certo. 1h30 de muita turbulência. Mas peraí, você reagendou para um outro dia? Para o outro dia, porque não foi erro meu, foi da companhia. É que eu cheguei 1 hora antes do check-in, e era 2, por conta dos trâmites da cadeira e assim. Não, olha, era a minha primeira viagem para o exterior, eu já tinha viajado de avião, acho que 2 vezes.
mas voo doméstico. Sim. Fui para São Paulo, meu primo morava lá, e não, jamais pensei nisso. Era um Boeing 707 da Varig. A Varig, vocês já ouviram falar da Varig? Era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Naquele tempo, quem fazia voos domésticos, não existia TAM, Gol, Azul, Não. nada disso. Era VASP, Transbrasil, Cruzeiro do Sul. A Varig também fazia voos domésticos, mas a única que fazia voos internacionais era a Varig. E, poxa, naquele tempo você fazer uma viagem para o exterior, vou te falar uma coisa, Vitória, era um evento. Eu imagino. Era totalmente diferente de hoje. Se hoje já é uma adrenalina, não, mas era um evento. As pessoas iam, os caras mais velhos iam de terno e gravata. Ai, que tudo! Era um evento. Sim. E aí eu economizei meu rico dinheirinho, como eu te falei, e comprei essa passagem, me lembro muito bem, lá em Copacabana, que eu sou do Rio. Sim. E aí o avião fazia Rio, Paris, Londres. E aí, e o interessante é o seguinte, a Varig tinham vários voos internacionais que saíam à noite, os voos da Varig, normalmente eram à noite. O voo era às 11 horas da noite. Sim. E eu simplesmente cheguei no aeroporto 5 horas da tarde. Pouco ansioso. Não, exatamente. Ansioso, passageiro de primeira viagem, mas tinha um motivo principal de eu estar chegando mais cedo. Sim. Porque eu sempre ouvia falar que, naquele tempo, e os meus amigos também falavam, eu lia, que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, eu quero chegar cedo, porque naquele tempo, não é como hoje, internet, naquele tempo você escolhia o seu lugar quando você fazia o check-in, na hora. Eu falei, eu quero ser o primeiro porque eu quero escolher o meu lugar, eu quero ir lá atrás, na cauda do avião. E isso foi um dos motivos que me ajudou a salvar a vida. E aí, é claro que eu fui o primeiro a escolhi meu lugar lá atrás, na penúltima fileira. Sim. E isso foi uma das coisas que me ajudou, porque o voo estava tranquilo, e faltando 5 minutos para chegar em Paris, na escala, começou uma fumaça pequena atrás de mim na projeção do toalete. Sim. E a gente vai entrar na segunda pergunta, que é justamente a minha curiosidade pontual. Você pode me interromper, porque eu falo para burro. Imagina, vai Se ser... deixar, eu fico falando até amanhã. E já pegou o hábito mineiro, né? A gente não para mais de falar. Então, você diz muito do sonho do jovem Ricardo, né? De ir para Londres, de conhecer a cidade do rock. E eu acredito veementemente na potência do sonho, porque estar aqui hoje te entrevistando também é o meu sonho. Nada por acaso, né, Vitória? Nada é por acaso, Ricardo. Verdade. E você acha que foi justamente o seu sonho de conhecer Londres que te fez desobedecer o chefe da cabine, não voltar para o seu assento, resistir e ficar lá até tudo acontecer? A vontade de viver para realizar o seu sonho? Vitória, eu vou separar um pouco isso que você está falando. Eu tinha, evidentemente, esse sonho de ir para Londres, mas lá dentro do avião eu jamais ia esperar isso acontecer. E eu, por pura, eu chamo isso, sabe de quê, Vitória? É claro que essa atitude, essas coisas todas que eu fiz, é claro que tem uma força divina. Com certeza. Eu nas palestras eu não falo, eu evito nas palestras de falar de 3 coisas: religião, política e futebol. Evito. Respeito, cada um tem o seu Deus, respeito até o ateu, mas eu tenho meu Deus aqui dentro, minha fé interior. Então eu sei que isso foi uma força divina. Eu tenho um lado espiritual muito forte, sabe? Então eu acho que essa atitude que eu tive ali na hora que começou a fumaça atrás de mim, uma fumaça pequena, todos os passageiros estavam lá atrás já com cinto, ninguém deu bola. E eu, por pura intuição, parecia que tinha alguém, uma força divina, fez com que eu saísse dali e fosse andando para frente. Lá na frente, o comissário-chefe
dos comissários, olhou para mim e me deu uma bronca. Sim. Falou, eu já tinha visitado a cabine 2 vezes, eu gosto, sou curioso. Tanto que o avião estava lotado e tinham 2 assentos, os únicos assentos vagos do meu lado estavam vagos. Aliás, os únicos assentos do meu lado estavam vagos, ninguém viajava. E aí eu saí, fui andando para frente, falei, não vou ficar aqui, tomei uma bronca lá na frente do comissário. O cara falou, ô, meu amigo, você quer visitar de novo a cabine, garoto? Não, volta para o seu lugar, é proibido, eu desobedeci. Tem uma frase do Dalai Lama, não sei se você já ouviu falar. Não. Dalai Lama, ele tem um lado espiritual muito forte, e o Dalai Lama fala uma coisa que teve muito a ver ali na atitude que eu tive. Ele diz, aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sim. Eu continuei, desobedeci, na verdade eu desobedeci, eu transgredi, né, a ordem dele e fui para frente. Quando eu cheguei lá na frente, em pé, a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Nossa. Foi muito rápido. E a fumaça, Vitória, era preta, eu não enxergava você. Densa, né? Parecia que estava debaixo da terra. Horrível. E aí, nesse momento, eu comecei a me despedir da vida. Qual foi a sensação de abrir os olhos após sentir a morte te abraçar, como você relata, e sentir a vida de novo, pulsar, o coração bater, a respiração? Pois é, esse detalhe aí que você está falando, da morte me abraçando, foi exatamente... Não enxergava um palmo na minha frente, tudo preto. Eu comecei a me despedir da vida e veio um filme na minha cabeça, em fração de segundos. Meus amigos, minha família. E senti literalmente alguém me abraçando, me apertando, me puxando. Não era ninguém dentro do avião. Eu falei, gente, é a morte que está me levando, eu falei. E aí o avião começou a perder muita altura. Ele estava procurando um lugar para fazer um pouso de emergência, eu caí no chão. E aí ele conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. E aí quando ele parou, eu fiquei desacordado e o teto todo foi caindo, carbonizando todas as pessoas. Eu queimei muito nas costas. Evidentemente eu não senti, porque eu estava desacordado, e os bombeiros depois me retiraram. Eu só queria abrir um parênteses para isso que você está falando. Um ano depois, antes de eu viajar novamente, encontrei com um amigo meu que infelizmente já faleceu. Conheci ele desde garoto, ele sempre teve um lado espiritual muito forte, um cara diferenciado. Sabe aqueles caras fora da curva que a gente conhece? Fala, esse cara é diferente. Sim. E esse cara era um cara diferente. Muito inteligente, escrevia, lia muito. E aí ele queria saber os momentos de sufoco que eu passei lá no avião, e eu contei para ele, que eu falei há pouco para vocês, e falei para ele, ô Nelson, eu comecei a me despedir da vida, cara. E eu senti literalmente alguém me abraçando, e era a morte que estava me levando. Ele me interrompeu, falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Nossa. Era o teu anjo da guarda, o teu Deus te dando um abraço. Quando ele falou isso, eu me emociono até hoje. E falei, Nelson, que coisa linda que você está me falando. Ele falou, pois é, Ricardo. E eu falo isso na palestra. Todo mundo tem uma moedazinha, eu chamo a moeda da vida. Todo mundo leva uma moedinha da vida. Só que essas pessoas veem só um lado só dessa moeda. Ah, a morte me abraçando, esse trabalho que está um saco, por que eu fui conhecer aquela pessoa? Cara, vira a sua moeda. Você tem saída para tudo, menos para a morte, evidentemente. Então, foi uma lição de vida que eu tive, e que eu carrego isso para o resto da minha vida. E, nossa, isso mudou, assim, a minha maneira de pensar. E, enfim. E aí tem um segundo tempo que foi no hospital. Quem e como te deram a notícia da sua sobrevivência? E qual foi a sua reação? Que até então você só tinha visto
o preto da fumaça. Olha que interessante, Vitória. Quando eu cheguei no hospital, os bombeiros me retiraram lá dentro do avião, viram que eu estava vivo, me colocaram no helicóptero. E eu cheguei no hospital sem roupa, muito queimado. Eu tenho queimaduras até hoje nas costas, nas nádegas, nas coxas. Ainda bem que eu caí de bruço, né? Que se eu caísse de frente, eu não ia sobreviver. Nossa, até isso foi pensado pelo seu E médico. quando eu cheguei lá no hospital sem roupa, muito queimado, irreconhecível, cheio de fuligem, tinha uns caras lá dentro da Varig, lá no hospital, falaram assim: ah, esse cara aí é o nosso comissário, ele é o Sérgio Balbino, porque o Balbino, que era um comissário que tinha morrido, tinha o meu porte físico. Então a primeira notícia é que o Ricardo, eu não era o Ricardo, eu era o Sérgio Balbino. E o Ricardo estava morto. Então essa foi a primeira notícia e minha família, eu estou falando da década de 70, tá, gente? Meio de comunicação. Gente, sim. Não era como hoje. Então, minha família foram todos passageiros mortos, inclusive. E aí, minha família, doida, meu pai encomendando meu sepultamento, e minha mãe era a única que falava que eu estava vivo. Meu filho não morreu, e os meus amigos lá em casa falando: coitada da mãe do Ricardo. Não caiu a ficha, ela não quer cair na real. O Ricardo morreu, o pai dele encomendando sepultamento. E minha mãe lá falando o tempo todo. E nesse período que eu fiquei em coma, vou pegar aqui para te mostrar, eu devia estar escutando o tempo todo falar do Balbino, ele é o Sérgio Balbino, e o coma é muito interessante, Vitória, porque o coma, ele tem vários níveis de coma. Sim. Tem aquele coma profundo, que você não faz absolutamente nada, que não foi o meu caso, mas você tem aquele coma que às vezes você acorda, vai lá na superfície e volta. E num desses momentos, eu pedi uma folha de papel e uma caneta, desacordado em coma, e comecei a escrever com uma letra com muita dificuldade, meu nome, endereço, o nome do meu pai. Caramba! Tá aqui o bilhete, é esse aqui. Ó. Não sei se vai dar para ver. Vai dar pra pegar? Mas esse bilhetezinho aqui. E aí os caras pegaram esse bilhete, eu escrevi desacordado, falaram: ah, esse Ricardo Trajano, bom, não é o Sérgio, mas deve ser um outro tripulante. Aí foram na lista de tripulantes, não achavam o meu nome. De repente foram na lista de passageiros apenas para dar uma checada e encontraram meu nome. Os caras ficaram loucos, falaram: não é possível, como é que esse cara é passageiro? Como é que esse cara estava lá na frente, junto com os comissários mortos? Aí ligam lá para casa. Imagina o clima lá em casa, um velório. Seu Reginaldo, meu pai, atendeu o telefone. Nós queríamos avisar o senhor que houve uma troca de identificação de corpos. Seu filho está mal, mas está vivo. Seu filho está vivo. E aí, de um velório virou uma festa, e minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo. Bem mãe mesmo, né? Bem mãe. E aí foi o segundo tempo, né, dessa partida, que foi no hospital. Eu fiquei 3 meses internado, os 2 primeiros meses eu fiquei em Paris, num CTI, onde as pessoas não me davam uma semana de vida. Sério? Caramba. E como foi o seu processo de recuperação e o processo para retornar ao Brasil, né? Ô, Vitória, o meu processo de recuperação, eu digo muito para as pessoas, o meu estado era caótico, crítico. Quando eu cheguei lá, eu estava com um edema. Minha primeira radiografia é atestado de óbito, de pulmão. Os caras olhavam, falavam: esse cara já morreu, né? Nossa, meu pulmão. Verdade. Não, ele está aqui no CTI. Mas não vai passar de uma semana. Os caras falavam. Meu Deus. E aí, eu estava com edema pulmonar generalizado, estava com hemoptise. Hemoptise é infecção dos brônquios. Fazia com que eu expelisse pela boca aquele sangue envenenado. Nossa. Saía do pulmão. Febre constante, 40 graus, taquicardia, 160, 180 batimentos por minuto, dezenas de transfusões de sangue. E as queimaduras, que eram queimaduras profundas, que eu tenho marcas até hoje, que os médicos estavam apavorados aqui nas costas, que podiam infeccionar os rins.
Era bem aqui atrás. Bom, enfim, esse estado, eu digo o seguinte, Vitória, desde os primeiros dias de internação, já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que é um CTI, as coisas boas que me rodeavam. Eu diria para você que eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de um otimismo, de uma energia que me alimentavam enormemente e me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas, eu digo aparentemente banais, ô Vitória, porque olha só o quanto a cabeça da gente ajuda nesse momento. A Varig enviou a passagem para os meus pais. Meus pais estavam lá no hospital, só que eles não podiam entrar no CTI. E todo santo dia eles faziam cartazes para mim com frases, tipo assim, vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair logo daí. Mas essas frases, eu falando aqui para vocês, parecem frases bobas, né? Ah, vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Não. Mas lá onde eu estava, era um... Cara, eu ficava esperando todo dia uma frase daquela, que eram frases, para mim, carregadas de emoção, de fé, de força, de esperança. Eu me lembro que tinha um reloginho assim, lá deitado no CTI, 4 horas da tarde a enfermeira chegava com um cartazinho para me mostrar uma frase do dia dos meus pais. Quando ela atrasava 10 minutos, eu ficava louco. Eu falava, gente, cadê a enfermeira? Eu preciso ler essa frase de hoje. E aí ela chegava com um cartazinho. Aquilo ali era meu alimento de vida, Vitória. Da mesma forma, naquele tempo eram cartas, tá, que eu recebia. Não tinha... Sim. Vocês já lamberam um selo e colocaram numa carta, no envelope? Não, né? Só adesivo. Já? Pois é. Então, eram cartas que levavam uma semana para chegar, internacionais. Cartas que você escrevia aqui para mandar para São Paulo demorava 2, 3 dias, enfim. E eu recebia dezenas de cartas naquela época, diariamente. E por incrível que pareça, Vitória, a maioria dessas cartas, de várias localidades do Brasil, até de outros países, eram as pessoas que eu não conhecia, me mandando força, falando assim, ô Ricardo, quando você sair do hospital, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer e te dar um abraço pessoalmente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver esse outro lado do mundo, que a gente está acostumado a ver um mundo tão cheio de sacanagem, né? Tão indiferente, tão cruel. E aí você fala assim, você começa a refletir, você fala assim, não. Eu acho que esse mundo ainda tem jeito. Porque o que tem de gente, que eu recebia de gente afetuosa, generosa, te mandando força, pessoas que você não conhecia, eu falava, peraí, esse mundo ainda tem jeito. E eu recebia também, bom, agora eu vou falar das fitas cassetes, vocês conhecem, né? As fitas cassetes. Eu recebia dezenas de fitas cassetes dos amigos meus, com músicas. Eu me lembro até que na época a música que tinha saído dos Rolling Stones era Angie. E tinha a Carly Simon cantando You're So Vain. You're so vain. Down the wind singing about you. Era a Carly Simon. Depois vocês procuram You're So Vain. Nossa, se eu escuto essas músicas hoje, eu vou lembrar lá da época. E eu recebia, e os amigos meus falando nas fitas cassetes. Só que eu estava no meio do CTI, um enfermeiro me emprestou um gravador cassete. Cara, como é que eu vou ouvir isso aqui no CTI? 2 metros do meu lado tinha um cara morrendo, do outro lado tinha um cara chegando de acidente de moto. Como é que eu vou ouvir isso aqui? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico, tá aqui, e coloquei na boca do gravador e transformei ele como se fosse um fone. Na verdade, eu fui inventor do Walkman hospitalar. E aí, eu brinco, eu devia ter patenteado esse invento, porque o Morita da Sony lançou aquele Walkman que explodiu no mundo inteiro na época, de 79 para 80, o Walkman. Vocês já ouviram falar do Walkman?
Eu lancei isso em 73, tá? Então, Chique, alto nível. então foi isso. Isso me ajudava demais. Então, Vitória, eu chego à conclusão, falando dessas coisas aparentemente banais, Não é, né? eu digo que todos nós somos seres essencialmente simples. Sim. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, de onde você veio. E aqueles caras que eu digo sempre, nariz em pé, de vez em quando a gente encontra aí nessa vida, apontando o dedo para você e falando assim: "Ê, você sabe com quem você está falando?" Não tem esses caras? Nossa, sim. Eu digo sempre que tem um provérbio chinês que diz o seguinte, talvez você conheça: numa partida de xadrez, no final de uma partida de xadrez, independente do seu resultado, o rei e o peão são guardados na mesma caixinha. Sim. Então, meu amigo, pega essa sua arrogância enquanto você está vivo e joga ela não sei para onde, porque quando você for morar lá embaixo, você vai ser igual a qualquer um. Então, para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, para de ser arrogante. Eu digo sempre para as pessoas. Então, acho que a nossa essência, a nossa natureza é simples. São as pessoas que mexem com a gente, que nos emocionam, que nos inspiram. Não são coisas materiais. É claro que a gente se empolga com determinadas coisas materiais, como qualquer um se empolga, mas são as pessoas. Tem um pensamento que não é meu, que é do Schopenhauer, que ele diz o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é isso. Como foi embarcar pela primeira vez, novamente, agora renascido, numa aeronave? Teve alguma resistência por sua parte? Como estava assim, emocional? Eu voltar de lá, né? Voltar pro Brasil, de avião. Os médicos estavam preocupados comigo, porque falavam, né? Cara, como é que esse cara vai andar de novo de um avião? A crise de ansiedade. E aí aliás, eu devo muito a minha vida aos médicos e a toda a equipe lá do hospital. Os enfermeiros, a todo mundo lá na França, né? Quando uma pessoa chega perto de mim e fala assim: esses franceses são muito antipáticos, eu falo assim: opa, peraí. A França, para mim, é a segunda pátria para mim, né? Eu renasci lá, então eu devo muito a minha vida aos médicos, aos enfermeiros, a turma toda do hospital, até mesmo a turma da cozinha, da faxina, todo mundo. E eu falo muito, eu vou entrar num outro papo aqui, que é trabalho em equipe, mas eu vou voltar ao que você me perguntou, que é como é que você voltou de avião. Eu falei para os médicos o seguinte: eu quero que vocês me prometam uma coisa, não me deem injeção, remédio, até mesmo maracujá para eu vir dormindo. Não quero, eu quero vir aceso. Falei para eles. E eles, achei legal que eles respeitaram a maneira como eu falei, e eles não me deram nada, eu vim o tempo todo aceso e, graças a Deus, sem problema nenhum. Eu acho isso, Vitória, muito pessoal. Eu não tenho traumas no avião, eu ando tranquilo dentro do avião, os caras podem me chamar de louco, esse cara é louco. Não, é doido! Entrando de novo no avião. Gente! Mas eu acho isso muito pessoal. Tem pessoas que passariam pela mesma coisa que eu passei e jamais entrariam de novo no avião. Então é muito pessoal isso. Então, mas eu ando... Tô chocada. Você viu lá, eu estava tranquilo. Sim, nossa, não querer... Não querer vir dormindo, pronto. E são quantas horas de viagem? 11. Nossa, 11 Ricardo, horas. meu Deus. Cara. Mas eu falo dentro dessa história toda, você sabe que eu estava no segundo ano de engenharia. Sim. Quase que eu joguei engenharia para o alto e fui fazer medicina, por causa da coisa fascinante que eu comecei a achar. Eu falei, medicina, cara. O meu segundo pai é esse meu médico francês, que já morreu, né? Nossa. Esse cara era como se fosse meu segundo pai. Quando ele nos deixou, foi como se eu tivesse perdido o chão.
Quando a gente perde alguma pessoa querida, né, a gente se sente dessa forma, e ele foi para mim, e ele me mostrou o quanto é importante, que aí eu vou entrar numa outra reflexão, o quanto é importante da gente trabalhar em equipe. Com certeza. Acho que é fundamental, seja em qualquer atividade, na música, no esporte, em qualquer empresa, escolas, no comércio, enfim. Ter alguém para contar, Não, né? é fundamental o trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, é verdade. Você se lembra da sensação de pousar no Rio de Janeiro, um novo Ricardo, sobrevivente tal qual como o Fênix? Que nasci das cinzas, sim, né? A mídia se fez presente. Como foi o seu retorno nesse dia? Como estava o Rio de Janeiro? Foi um reboliço lá no aeroporto. Tinha muita gente no aeroporto. Ai, que delícia. Muitos repórteres. Ai, que delícia. E aí eu estava de maca. Eu estava muito debilitado ainda. Só foi você no avião? Foi um avião particular? Não. Foi um Boeing 707, só que eles fizeram um compartimento para mim, ali separado, para eu ir de maca. Ah, perfeito. Mas tinham passageiros. Ah, sim. Meus pais voltaram comigo. Sim. E aí foi uma loucura. Muita gente. E aí eu fui direto para a Beneficência Portuguesa, que é um hospital lá no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Eu fiquei lá mais um mês. Eu fiquei 2 meses no CTI em Paris e 1 mês no Rio. Aí não precisei ficar no CTI. Foi mais, enfim, recuperar de toda essa... Mas fiquei 3 meses hospitalizado. Sua cabeça lidou tranquilo com tudo isso? Me ajudou muito, Vitória. Muito. Que não. Naquela época, psicólogo era algo de doido, né? Posso imaginar. Psicólogo era algo de doido naquela época, né? Que hoje em dia ainda tem muito tabu sobre fazer psicologia. Não, eu acho sensacional. Eu também acho. Graças a Deus, eu não precisei fazer terapia. Eu fui fazer terapia agora, há pouco tempo, depois que eu me separei, 27 anos de casado. Mas me dou muito bem com a minha ex-esposa. Que bom. Mas qualquer separação é um luto que você passa. Também, né? Sendo uma separação amigável ou não. E aí eu precisei fazer essa terapia, para mim foi muito bom, mas graças a Deus na época do acidente eu não precisei fazer, mas eu acho que isso é fundamental, as pessoas se conhecerem a si próprio, né, de fazer terapia, eu acho que é fundamental isso, eu acho que todo mundo precisa nessa vida. Eu faço desde 6 anos, né? Com a mesma. Eu falava assim, mas se eu não precisei fazer terapia na época do acidente, isso. Por que eu vou? Agora, depois que eu me separei. Aí um grande amigo meu, que mora aqui, falou, Ricardo, você não tá legal, cara. Eu falei, Daniel... Superei um acidente. Tudo bem. Sabe o que ele fez? Marcou o horário, o dia, marcou a minha consulta. Ele falou, já marquei, você tem que ir lá. Aí eu fui lá. Fui tipo obrigado, né? Eu cheguei lá, tomei tanto tapa na cara, maneira de falar, né? Tanto tapa na cara que eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso há muito tempo antes? Nossa, para mim foi muito bom. E recomendo a todo mundo. E eu fiquei sabendo, né, que 1 ano depois você estava voando para a Varinha de novo para realizar finalmente o seu sonho. Disserte sobre isso, quero saber tudo. Saberás. Eu até brinco, não sei se vocês curtem astrologia, alguém curte astrologia? Eu sou escorpiane, com ascendente leão e lua em câncer, e você? Eu sou ariano, ascendente peixes, mas o ariano, ele é de fogo como leão. E o ariano, como eu sou ariano, tem algum ariano aqui, não? Ariano é cabeça dura e teimoso. Minha mãe. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu, como um bom ariano, me faltava uma única coisa, terminar minha viagem que foi interrompida. E eu, como um bom ariano, entrei na mesma loja que eu tinha comprado meu sonho, que não cheguei lá, cheguei para atendente, não me apresentei,
Só falei para ela assim, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris, o mesmo voo. Ela abriu um sorriso, porque naquele tempo era caro, né? Me passou o preço e eu falei para atendente, não, você está me passando o preço aqui, não, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele acidente que teve 1 ano atrás e que sobreviveu um passageiro? Sei, o Ricardo Trajano, pois é, esse cara sou eu. Ai, que legal, me deu um abraço super carinhoso. Eu falei assim com ela, deixa eu te explicar uma coisa só que eu queria te falar. Eu economizei o meu rico dinheirinho, paguei a minha passagem cash à vista, ida e volta, e eu não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? 5 minutos depois eles me deram a passagem, aí eu embarquei com o Maurício Valadares, com esse grande amigo meu que tem um programa Ronca Ronca, que vale a pena vocês verem. E já no avião, porque é o seguinte, a Varig soube que nós íamos embarcar e nos concedeu um upgrade. Na época a gente falava upgrade, de classe econômica, eles nos concederam uma primeira classe, e naquela época a primeira classe na Varig era top. Nossa, você não imagina, você não faz ideia como é que era. Eu sentava numa poltrona que parecia isso aqui, um sofá. E antes do avião decolar, eles serviam lá para a turma da primeira classe, que era toda chique, bebidas, uísque, vinho, caviar, e eu e o Maurício tomando todas lá no avião, ainda sem levantar voo. Aí o avião já no ar, o Maurício, eu senti que o Maurício estava muito nervoso, e o Maurício chegou para mim e falou, Ricardo, não estou acreditando, cara. Você está tranquilo assim? Eu falei, Maurício, eu estou sentindo você nervoso. Aí o Maurício falou, eu vou confessar uma coisa para você, Ricardo, se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. Que bonitinho! Ele nervoso. E aí foi isso, viajamos 1 ano e pouco depois, aí consegui chegar a Londres finalmente. Vivo! Assisti várias bandas lá tocando, vários concertos, né? E foi muito bom. Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Finalmente o sonho realizado. A gente tá num astral tão bom e agora eu vou pesar um pouco o clima. Por pura curiosidade. Sim. Ricardo, após o seu acidente que não ocorreu no Brasil, o Brasil foi palco de 2 grandes acidentes aéreos. Teve a colisão do Boeing 737 da Gol, que fazia o voo 1907, e foi atingido por um jato Legacy, onde 54 pessoas morreram. Mais? Foram mais? Foram mais pessoas, não foram 54 não. 154. Eu acho que foi isso. Em 2006. E no mesmo... 2006? Já tem estudo? E no ano seguinte... Caramba, já tem quase 20 anos. Sim. E no ano seguinte, a maior tragédia da aviação brasileira, e se eu não me engano, da América Latina também, que completou agora 18 anos, foi o acidente da TAM com o Airbus A320, em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, onde 199 pessoas morreram. Direto na pista. E outras 12 morreram em solo. Como que você recebeu essa notícia? Por algum instante você pensou que a aviação não era segura e cogitou nunca mais voar? Não. Não, eu penso justamente ao contrário. Eu acho... Bom, é aquela história, vocês vão me chamar de louco, mas eu acho a aviação fascinante. Eu sou completamente obcecada pela aviação. Eu acho fascinante. Eu amo ver essas tragédias porque mostra o quanto que a aviação mudou e é segura. Não, é segura. Você entra dentro de um cockpit, porque já me falaram, quem me falou isso foi o Lito do Aviões e Músicas. Você conhece o Lito? Muito amigo meu. Mentira! Ele fez um podcast comigo há pouco tempo. Fui lá no estúdio dele. É com ele que eu assisto todos os hidratos aéreos. Eu fiz um programa com ele no Danilo Gentili, no De Noite. Eu não assisti nada seu. Vai lá, YouTube, Danilo Gentili e Ricardo Trajano. Mas assiste foi lá. Pelo Lito que ele posta, né, vários acidentes aéreos, que ele é engenheiro, né? E trabalhou muito com aviação. Sim, e aí mecânico. Eu assisto. Eu sei de todos os acidentes por conta dele. Grande amigo meu. Fala de mim pra ele, se ele quiser estar aqui. A gente fala da causa do acidente, um monte de coisa. Ele é muito simpático. Eu fui há 3 meses atrás, lá em Guarulhos, que ele tem um estúdio dele lá, em São Paulo.
participar de um podcast que ele Eu me sou doida pra chamou. voar naqueles simuladores. Mas eu estou falando do Lito pelo seguinte, porque o Lito me corrige em duas coisas. Eu falo, lá dentro da cabine dos comandantes, não é cabine, é cockpit. Cabine é todo o avião. Isso. Lá dentro é o cockpit. Tá, e quando o avião fez um pouso de emergência na plantação de cebola, sim. O que eu chamava? Eu chamava as turbinas saíram do avião. Ele falou assim, Ricardo, não é turbina, são motores. Nossa. Se você viu o avião... Eu não sabia. Ele estava sem o motor aqui, saiu das asas. Mas aí, voltando a falar que eu acho a aviação fascinante, porque você entra dentro de um cockpit dos aviões modernos, um Boeing, sei lá, 777, um Airbus 350, parece que você está na NASA. Você vê aqueles instrumentos ali, parece que você está na NASA. E aí, eu continuo dizendo sempre que o avião, concordo com você, é o meio de transporte mais seguro que tem, né? Sim. Só perde do elevador. Só perde do elevador. Nenhuma nave espacial é tão segura quanto o avião. Não, ônibus, moto, carro. Eu fico mais temeroso assim de pegar um ônibus ou um carro para ir para Confins do que o próprio avião. A recíproca é verdadeira, porque eu também. Então é isso. O cagaço que eu tava, tirando aqui os termos jornalísticos, tá? Pessoal aqui. Quando eu realizei minha primeira viagem de ônibus sozinha, foi pro Triângulo Mineiro, eu fiquei muito desesperada, assim, com medo. Nem parecia que eu já tinha pegado várias turbulências em avião, porque turbulência não derruba avião, é importante frisar. E, então é isso. Mas... Ela é ouvinte do Lito mesmo, hein? Cara, eu sou muito... O Lito fala muito isso. Eu sou muito... Eu já tentei entrar na aeronáutica, mas não me aceitaram. Triste. E como você recebeu as notícias dos dois grandes acidentes aéreos do Brasil, ambos um perto do outro? Trágico, né? Foi quando acontece um acidente de avião, foi como o meu, né? O meu morreram 123 pessoas. Sim. E é muito trágico, pesado, né? Porque um avião, quando acontece essa tragédia, é muita gente que morre, né? Agora, você vê todos os dias no mundo inteiro. Imagina quantos voos tem no mundo inteiro. Sim. E são raros, milhares de voos no mundo inteiro. E raramente acontece um acidente aéreo, principalmente de avião grande, né? Sim. A probabilidade de acontecer um acidente aéreo, eu vou te falar aqui mais ou menos, é de um acidente para cada 3 milhões de voos. Sim. 3 milhões de voos. Mas eu estava num desses voos. E você as pessoas falam assim, mas que destino, Ricardo! Eu falei, gente, olha esse destino. Isso é uma outra história. Tá novíssimo em folha, renascido, nem parece. Ricardo, embora você não tenha medo nem nada, após o acidente você já vivenciou alguma outra situação de estresse em voos? Como foi? Alguma te marcou? Não sofri, não passei por nenhum... Chega, né? Já foi demais, já. Cair 2 vezes é difícil, mas você sabe que o meu comandante do voo, que escapou, porque no meu voo eram 17 tripulantes, 10 sobreviveram, estavam dentro da cabine. Inclusive o meu comandante e o copiloto. Sobreviveram. Passageiros eu fui o único. E esse meu comandante, o Gilberto Araújo, que foi me visitar depois lá em casa, em janeiro de 79, quase 6 anos depois, ele sumiu num cargueiro, de um 707 cargueiro que saiu de Tóquio, indo para Los Angeles, ia para São Paulo, sumiu 1 hora depois no Pacífico. E até hoje não se achou vestígio dele. Era o meu comandante que estava no voo. Então foi muito... E até hoje não se achou vestígio. É igual depois você procura. O MH, da Malásia. Depois você pesquisa, comandante Gilberto Araújo. Ricardo, atualmente qual a sua relação com a aviação? Você tem algum tipo de relação especial com as companhias aéreas, com a aviação brasileira? Que é um marco, para o Brasil. Olha, normalmente quando eu entro dentro do avião, algumas pessoas, alguns tripulantes me reconhecem, como aquele voo lá que você estava. Mas a minha relação é muito tranquila, eu adoro aviação. O meu sonho é fazer palestras para a turma da Gol, da TAM,
da Azul, Não houve convite o até pessoal hoje? da Embraer, São José dos Campos. Tudo. Não, até agora não. Estou Gente, aguardando o convite. Me Meu, convidem, viu? 52 anos aqui de história para contar Renascimento, vocês não Ai, querem. ai. Não, mas eu acho fantástico. É aquilo que você falou. Eu acho fascinante. Eu ando dentro do avião, vou entrar agora. Na sexta-feira, vou para São Paulo, Delícia. vou fazer uma palestra lá no sábado e volto no sábado também. Os aeroportos de São Paulo e os demais são seus melhores amigos, né? Não, em qualquer lugar. Eu me sinto muito bem. Eu Muita também. vontade com a turma. Eu amo a adrenalina, tudo que cogita estar dentro do aeroporto, numa aeronave. Mas eu falo que se eu fosse piloto, eu ia ter um ego muito grande, porque tem que ter uma autoconfiança para levantar aquele trem. Você tá doida? Não, e é muito gratificante, né? A sensação. Eu sou doida para entrevistar um piloto, inclusive, deixando mais uma deixa aqui. Mais uma deixa aqui. O piloto que nos trouxe naquele grandiosíssimo dia, eu pedi para tirar uma foto com ele porque eu fiquei encantada com a curva que ele fez, né? Para pousar no aeroporto de Congonhas. Eu queria muito entrevistá-lo. Ah, você está falando na ida. Quando a gente foi para Congonhas. Para Congonhas, não. De São Paulo para cá. Pra cá. Ah, tá. Eu tirei uma foto com ele. Que eu falei, foi você que trouxe a gente? Que curva maravilhosa. E ele pousou muito tranquilo, né? Nem deu pra sentir. Foi. E aí eu fiquei assim, extasiada. Eu quero muito entrevistar um piloto. Legal. Então já deixo aqui a abertura pra vocês. Ricardo, me conta como anda a sua vida atualmente, sua vida pessoal. O jovem Ricardo largou a engenharia ou não? Formou em quê? Me conta agora, você com 73 anos de vidas completas, 52 renascidos. É aquilo que eu falei com você. Eu sempre gostei da música e a música me acompanha até hoje. Me formei em engenharia. Sou carioca, mas moro em Belo Horizonte há 30 anos. Trabalhei muito com engenharia civil no Rio, telecomunicações, depois eu trabalhei e aí eu vim para Belo Horizonte, me formei em engenharia civil, né? E me vim para Belo Horizonte para trabalhar com comércio, não tinha nada a ver com engenharia. Mentira, Eu trouxe a franquia lá do Rio e abri 3 lojas aqui em shopping. Não sei se vocês conheceram a franquia de calçado chamada Mr. Cat. Não. E hoje já não tem mais. Eu até brinco, eu vim para Belo Horizonte por causa disso e de... Pô, mas você foi trabalhar com comércio? Eu falei, pois é, meu amigo, de engenheiro civil, eu virei engenheiro civil. Sim! Então fui trabalhar com comércio que não tinha nada a ver com engenharia e eu falo sempre para as pessoas, trabalhar com comércio tem que gostar. Música. Tem que estar no seu sangue o comércio, tem que gostar, porque senão muda. E eu gostava muito. E aí fiquei até vir a pandemia, que acabou com a gente, evidentemente, mas 2 anos antes da pandemia, essa revista aqui, eu comecei a fazer palestras por causa dessa revista aqui, Ernesto, que é um pessoal daqui de Belo Horizonte, que fizeram a número 1, eles fizeram a reportagem aqui, muito bacana, que eu te mostrei. Sim, belíssima. Muito bem escrita. E aí eu jamais tinha pensado em palestra, a reportagem ficou muito boa e esse pessoal, os 3 garotos na época, isso tem 8 anos, falou, Ricardo, a gente vai lançar essa revista que uma das reportagens é aqui de você, que ficou muito boa, em São Paulo, e nós gostaríamos que você fosse lá para o lançamento da revista. Eu falei, claro que eu vou. Só que eles falaram assim, não, a gente quer que você faça uma palestra. Eu falei, você está brincando, cara. Palestra? Você tem uma ótima dicção. O que eu vou falar? Eu não sei qual vai ser minha reação falando com as pessoas. Ô, Daniel, você sabe que eu não tenho problema de falar sobre o acidente. Mas, cara, não sei. Não, por favor, me tira dessa, tô fora. Aí ele começou. Ricardo, você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Você ficou 3 meses entre a vida e a morte. Começou a falar. Eu falei, Daniel, não tem jeito não. Não vou não, desculpa, mas... Ricardo, o lançamento da revista e a palestra vai ser 10 horas da manhã num domingo, lá em São Paulo. Quando ele falou isso, eu falei, 10 horas da manhã no domingo? Eu vou. 10 horas da manhã no domingo, não vai ninguém, cara.
Quem que vai numa palestra, num lançamento de revista, 10 horas da manhã num domingo? Ninguém. Falei, eu vou, porque não vai ninguém. Então, ótimo. E aí fui, não levei roteiro, não levei foto, não levei nada, que eu faço muita... Chegou lá, tinham 200 pessoas, e a maioria era garotada, assim, da idade de vocês. 20 e poucos anos, né? Pois é, da idade de vocês. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar? E aí o Daniel falou, você tem 30 minutos para falar. Eu falei, eu quero falar 3 minutos e ir embora. E aí eu comecei a falar, olha, aquela história de terapia, né, que a gente estava falando, parece que tinha alguma coisa aqui dentro de mim, parecia que eu estava num divã. Eu comecei a falar, foi saindo, e as pessoas começaram a prestar atenção. A garotada gosta de aviação, como você falou, muito ligada nisso. E aí, no final, o Daniel falou assim, Ricardo, já passou o seu tempo e eu queria falar mais. 30 minutos. 30 minutos, e eu queria 3. E aí, no final, veio a garotada falar comigo e foi a hora que a ficha caiu. Chegou um garoto para mim e falou, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual, algumas pessoas morreram, graças a Deus eu não fiquei muito gravemente ferido, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E hoje à noite eu tenho certeza que eu não vou pensar nesse acidente mais, porque você falou tanta coisa legal. Quando ele falou isso, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, se eu estou ajudando, que seja uma pessoa, eu quero continuar a fazer essas palestras. E foi assim que começou, por acaso. Que legal. Isso tem 8 anos. Que tudo, velho. Deixa eu te falar uma coisa, Vitória. As pessoas falam assim, você vai ganhar dinheiro fazendo palestra. Eu falei, meu amigo, preciso, mas isso é uma consequência. A troca que eu tenho com as pessoas não tem preço. Não, é muito gratificante essa troca que eu tenho com as pessoas. Certeza. Então eu quero fazer isso, Vitória, para o resto da minha vida. Que esse meu Deus, me dê saúde, força, energia, que eu me cuido também. Tem que cuidar. Faz caminhada. Vou na Smart Fit direto. Hoje à noite estou indo lá. Chique. Então, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. A troca que eu tenho com as... Eu não sei se já ouviram falar de uma... Vou contar um caso interessante. Conte, por favor. Vocês já ouviram falar do podcast Inteligência Limitada, do Rogério Vilela? Assiste. Eu vou te mandar o link para você assistir. Por gentileza. O Rogério Vilela, participei desse podcast há uns 2 anos. E no ano passado eu respondo todo mundo. Aliás, por favor, me sigam lá no Instagram, Ricardo Trajano. Eu recebi uma mensagem, eu respondo todo mundo no Instagram, recebi uma mensagem de um garoto, 23 anos, do interior de Pernambuco. Oh. O garoto falou assim para mim, eu me emociono sempre quando eu falo isso. Oh. O garoto falou assim para mim, pô, Ricardo, adorei ver você no Inteligência Limitada. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual o sentido da nossa vida? Oh. E eu respondi para ele várias linhas. Minutos depois ele me responde dizendo, pô, Ricardo, que felicidade, estou muito alegre, muito contente, eu jamais imaginaria de você estar me respondendo. E já que você me respondeu, eu vou te confessar uma coisa. Eu estava prestes a me suicidar. Imaginei. E vendo você, me emociono, e vendo você, um guerreiro, que ficou 3 meses entre a vida e a morte, e hoje faz palestras ajudando as pessoas, desistir da ideia, vou seguir o seu caminho, vou procurar uma psicóloga. Eu vou resumir essa história. Vitória, eu ganhei minha vida, cara. Que seja uma pessoa novamente. E isso é mais um combustível na minha vida para eu fazer essas minhas palestras para o resto da minha vida. Então são lições de vida que não tem preço, Vitória. Isso te traz uma... Então,
É isso. O sentido da vida é realmente viver, né? É a pergunta também que tinha, que você é uma pessoa realizada, e ele já respondeu com honras aqui, né? Sobre a realização. Olha, eu resumo o seguinte, a minha vida, eu digo sempre que eu estou no lucro e no crédito da vida há muitos anos. Eu acho que a minha vida passou a ser um presente que aquele cara lá de cima me deu, cheio de propósitos e significados. E eu quero honrar isso, quero fazer isso pro resto da minha vida ajudando as pessoas. E dessa forma que eu faço, fazendo as palestras. Sim, tá certo. E o que te trouxe para BH, fora essa questão toda de trabalho? Não, foi o trabalho. Só o trabalho? Só. Você não é casada com um mineiro? Não era casada? Não, aí conheci minha mulher aqui. Isso tem 30 anos. Conheci minha mulher aqui, casei em 96, estou separada há 2 anos e meio. Tenho minhas filhas maravilhosas, que é a Júlia, que hoje estava aqui em Belo Horizonte, trabalha em São Paulo há 3 anos, as duas são solteiras, têm 27, aliás, fez 28 agora. E está indo hoje, ela estava me despedindo, que ela estava pegando avião agora à noite para ir para São Paulo. A Júlia e a Marina, que mora aqui com a minha ex-mulher, que eu estou sempre com ela. Marina também trabalha, tem 24 anos. E é isso. Você ama Minas Gerais? Adoro. Adotou? Aliás, a família do meu pai, por parte de pai, Trajano, é da Zona da Mata, não sei se vocês conhecem a Zona da Mata, Ubá, Rio Pomba, Guarani. Não conheço. Pro lado lá de Juiz de Fora, 2 horas de Juiz de Fora. Sim. Então eu, quando era garoto, eu vinha muito, passava as férias com meus avós, por parte de pai. E adorava, né? Porque um menino urbanoide, nascido no Rio, ia lá para a Zona da Mata, para aquela cidade, ficava jogando bola na rua. Era muito legal. Então eu tenho esse lado mineiro. Qual que é a sua comida favorita? Eu gosto... O feijão daqui é inexplicável, né? Eu adoro feijão. Não dá para ficar sem feijão. Adoro feijão. Eu gosto da comida simples, arrozinho com feijão, ovinho mole. Quiabo com frango com quiabo, adoro. Não? Não. É uma comida mineira que eu adoro. Você não gosta? Não gosto. Café com leite. Um anguzinho. Não, café com leite eu gosto, mas eu, como um bom carioca, eu peço sempre às pessoas uma média com pão na chapa. O que é isso? Uma média é um café com leite, uma xícara maior, e um pão na chapa é um pãozinho com manteiga só na chapa. Sim. Isso é bem carioca, o café da manhã. E eu adoro. Eu tô em casa aqui. Minhas filhas nasceram aqui, mineirinhas, que nem vocês. Não. E eu quero... As pessoas falam, você não tem vontade de morar lá no Rio de novo? Eu falei, negativo. Eu vou lá, meus pais já faleceram, mas eu vejo minha irmã sempre lá, e os meus amigos, mas com a passagem de volta. Eu sempre quero voltar e ficar aqui. Eu gosto muito daqui. Quando eu saio de Minas, já me dá uma agonia, porque não tem café com leite, não tem meu feijão, não tem meus biscoitos, não tem nada. Eu sou não, você tem... a gente sente... Pão de queijo, né? Que você deve gostar. Pão de queijo, não. Pão de queijo também eu gosto muito, mas... Mas experimentar outras culinárias também é maravilhosa, maravilhosa. Adoro. Ricardo, terminou a nossa entrevista. Que delícia. Por mim, eu ficaria aqui, ó, nossa, o dia inteiro, a também noite ficaria. Tinha tanta coisa para conversar. Sim. Fica para uma outra oportunidade. Adorei. É um prazer enorme. E aí é um prazer, cara. Adorei. Prazer é meu, adorei. Ricardo. Muito obrigada. E te conhecer, principalmente. Sim, e estamos aqui. Para qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Valeu, gente. Adorei. Muito obrigada por assistirem. Adorei conhecê-los. Beijo. Beijo.